Em nosso estudo de hoje, a lição 6 do livro Segue-me, que tem como título Obediência Justa, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Palavras de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Todos os sofrimentos do homem, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o divino poder. Orgulho, vaidade, insensatez, egoísmo, perversidade, rebeldia e opressão representam apenas modalidades variadas dessa usurpação indébita. A guerra e o seu século pestilencial, a tirania e o instinto revolucionário, as paixões arrasadoras e os desastres espirituais que lhes são consequentes, constituem as obras. Na vastíssima paisagem das nossas existências, vemos sempre a misericórdia divina e a maldade humana, a bondade celestial e a desobediência das criaturas. Sempre o Pai generoso e os filhos imprevidentes, o Deus justo e as inteligências caídas e perversas. Doloroso quadro. Em tudo no planeta, a harmonia das leis do Senhor e a discórdia dos homens, a bênção providencial do céu e a rebeldia terrestre. Por isso mesmo a humanidade, como aranha gigantesca, encontra-se no milenário labirinto encarcerada na teia criminosa de suas próprias ações. O coração do discípulo fiel ao Evangelho nos dias que se passam deve revestir-se com a vigorosa couraça da fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade tornou-se mais requintada e a sombra mais densa. E que guarde, sobretudo, a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo a necessidade dos testemunhos e sacrifícios para todos, porque para aprendiz sincero deve resplandecer o ensinamento daquele que, tendo vindo ao mundo através de anúncios divinos, assinalados por uma estrela brilhante, temido pelas autoridades de seu tempo, que transformou pescadores em apóstolos, que curou leprosos e cegos e levantou paralíticos de nascença, não quis usurpar o direito divino e marchou um dia para o monte a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da vida, no alto de uma cruz, ante o desprezo e ironia de todos. Gente, o Emmanuel tem uma capacidade poética de estar passando as coisas para a gente. Primeiro ele pega um texto que está na carta aos Filipenses, que foi escrita por Paulo, e Paulo fala assim, ó, teve a forma de Deus, porque a gente não foi criado à imagem e semelhança de Deus, enquanto espíritos, que a gente deixa bem claro isso, né? Porque quando você vai ler o livro da Gênese, é o primeiro livro do Antigo Testamento, livro escrito por Moisés, Gênese, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quando você vai ler o primeiro livro, o livro da Gênese, fala assim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Existe uma diferença enorme se a pessoa falar assim, Deus fez o homem. Não foi o homem que ele fez a nós enquanto espíritos. Aí a gente é a imagem e semelhança do homem. Mas ele bota aqui, ó, não teve por usurpação querer ser igual a Deus. Se a gente tem essa imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança que mais uma vez eu lembro aqui do livro dos Espíritos, quando fala assim, o Espírito se parece com o quê? Com um clarão, uma chama, uma centelha etérea. Essa energia, isso que nós somos a imagem e semelhança do Cristo, de Deus, aliás. Mas ele fala que mas não teve por usurpação ser igual a Deus. O Emmanuel chama a nossa atenção que nem mesmo Cristo, aqui no final da lição dele, ele fala, ó, o Cristo também não teve a intenção de maneira nenhuma, em momento algum, de querer usurpar o poder divino. É interessante, né, que ele falava assim, não, que seja cumprida a sua vontade. Pai, tem como afastar de mim esse cálice? Não, desculpa, Pai, tem que ser cumprida a sua vontade. Ele vai para o martírio, sabendo tudo o que vai acontecer, tudo o que aconteceu. É até interessante, né, esse momento, né, porque tem muitos de nós que se a gente soubesse o que ia acontecer, ou a gente ia correr, não ia deixar acontecer, ou ia dizer que aquela imagem não estava vindo do Pai. Mas Jesus sabia que estava vindo do Pai realmente e foi para o martírio. Quer dizer, em momento nenhum ele quis usurpar esse direito divino e marchou para o monte a fim de testemunhar a obediência. Tudo bem. Agora, já com relação a gente, o Emmanuel vem falando que quando a gente quer usurpar esse poder divino, essa usurpação, ela vai vir em forma de quê? De vaidade, de orgulho, de insensatez, de egoísmo, de perversidade, de rebeldia e de opressão. A gente, ao invés de se colocar naquela posição
de aprendizes, de filhos que tem que ficar o tempo todo gratos e aproveitar as oportunidades que estão chegando para a gente deixa esses nomes aqui, orgulho, vaidade, sensatez, tomarem conta. Porque, gente, não é fanatismo, não, gente. É a gente pensar em uma coisa. A nossa saúde física está nas mãos do Pai. Então eu estou muito bem aqui agora, mas de repente tenho um AVC, tenho algum problema de saúde grave. Acabou a minha tranquilidade com relação ao trabalho que eu tenho hoje. Agora eu vou ficar ali tendo que tratar uma doença. Aí você vai falar, mas você está levando muito para o lado da fé, eu estou levando mais para o lado da ciência. Ninguém tem AVC por acaso. Tá, tem as questões genéticas, tem um abuso da saúde, da alimentação, tudo bem, gente. Mas tem pesquisas hoje mais modernas mostrando, por exemplo, que o colesterol de uma pessoa que se importa com os outros costuma ficar controlado. Quanto maior for o número de pessoas que você se dedica a cuidar, a tratar, a sua saúde também responde de maneira a deixar você trabalhar. Aí as pessoas vão falar, são as moratórias? São as moratórias, sim, são as moratórias. Tem uma frase maravilhosa do Chico fala assim, né? Que quando a providência divina vem cobrar a gente os débitos do passado, mas encontra a gente trabalhando, ela prorroga. Ela vai deixa ele trabalhando e vai abatendo. Quando vier cobrar de verdade, já não vai cobrar essa parte que a gente está trabalhando, que a gente está compensando, reparando o mal que a gente fez no passado. Então, quando a gente entra pelo caminho da usurpação de querer ser igual a Deus, por que querer ser igual a Deus? Quem manda sou eu. Eu vou ser aquela pessoa da opressão, eu vou ser aquela pessoa da rebeldia. A gente esquece, na verdade, que todos somos irmãos, todo mundo é filho de Deus. Mas eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira. Então o Emmanuel, por isso que eu falei no início, ele tem uma capacidade poética de estar fazendo a gente refletir nesses valores e fala, realmente, cada vez que eu estou sendo egoísta, que eu estou tendo orgulho, que eu estou tendo vaidade, que eu estou sendo uma pessoa cruel, que eu estou tendo aqui rebeldia, perversidade, opressão, na verdade eu estou sendo rebelde a um pai que o representante, o guia e modelo maior que esteve aqui na Terra, um dia falou para a gente assim, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Consiste apenas em amar o próximo como a si mesmo. Não precisa entrar nessas guerras, não precisa entrar em conflitos, apenas ama. Mas realmente, o Emmanuel não fez questão também de chamar a atenção para a gente aqui. Quando a gente vem para cá, para a Terra, a gente está sendo chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade tornou-se mais requintada e a sombra mais densa. Eu tenho duas opções. Ou me deixo influenciar por essa maldade, acabo me tornando uma pessoa má também, esperta, sob o argumento de que eu preciso sobreviver, ou eu continuo com a minha mansuetude, continuo trazendo a paz para dentro de mim, vou lembrando que a tempestade é lá fora, aqui dentro de mim não pode ter tempestade. Ele vem falando para isso, aqui guarde sobretudo a serenidade confiante do trabalhador, compreendendo que vai ter necessidade de testemunhos, sacrifícios para todo mundo, porque para o aprendiz sincero deve resplandecer o ensinamento, não pode ser apenas da boca para fora. E eu incluo muito isso nas minhas orações. Meu Deus, eu tenho que aprender a ser cristão, não é possível que a gente está lendo, estudando todos os dias, fazendo vídeo aqui todos os dias e não melhore em alguma coisa. Alguma coisa a gente tem que melhorar, alguma coisa a gente tem que trazer, aprender, e realmente eu tenho sido muito grato a esses estudos que a gente vem fazendo, porque nos momentos de prova, as lições aparecem aqui na consciência, aqui parece no ouvido, parece como se fosse uma voz mesmo, repetindo. Peraí, você não terminou de ler aquela frase assim do Emmanuel? E são essas frases que estão ajudando a gente a tomar o nosso caminho, até acertar o nosso ponto de vista aqui na Terra, porque a gente vem trazendo muitas falhas, muitos problemas, a gente reconhece ainda na posição de muito pequeno aprendiz com relação à missão que esses espíritos superiores estão cumprindo. Mas é chegado o momento de a gente aprender, se a partir de agora eu não quero mais ser o usurpador da misericórdia divina. Não quero mais isso, eu não quero mais ser essa autoridade, eu não quero mais sobressair sobre os homens, eu quero sim estar estendendo as mãos uns para os outros, desempenhando alguns cargos até de autoridade aqui na Terra, sim,
mas na posição de ajuda, nunca de soberania. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.